né? Eu pus um link, depois eu vou colocar para vocês também, né, no chat, esse link aqui. Aqui tá. Então, gente, Sim. aí foi essa política, esse decreto. Aí, quando foi em dezembro, né, eles fizeram um decreto emergencial, que é o 12.773, e ele trouxe algumas correções. Ó. Quando a gente pede a lei atualizada, e vem esses riscos aqui, é o que saiu e o que entrou no lugar, tá? Então, por isso que eu vou passar esse link certinho para vocês, porque essa é a lei. Né? Então, o que mudou? Né? Em termos de princípios, da modalidade da educação, ela continua sendo transversal em todos os níveis, etapas e modalidades, né? Então, isso não mudou, né? O que ela fez foi revogar o decreto 7.611 de 2011, que falava do AEE. Tá? Aí, muitas coisas foram ajustadas e é o que a gente vai ver. Só vou mostrar aqui para vocês um pouco, depois a gente vai para o PowerPoint, que lá as informações já estão organizadas. Mas é bom que vocês entendam como é que fica aqui. No artigo 2, os princípios da educação inclusiva. Então, a Lei 12.773 consertou o escrito aqui desse parágrafo 6º, né? Aí do 7º também tirou e colocou diferente, né? Então, ou seja, teve alguns cuidados, tá? Para nessa nova escrita do 12.773. As diretrizes da política da educação inclusiva, né, continuam basicamente as mesmas que a gente. O que eles estão agora fazendo é clarear melhor o AEE, o PDI, que a gente chamava de PDI, agora, né, veio com o nome de PEI, porque antes ela não estava tão bem caracterizado, ficou falando, não vai ter mais PDI, não vai ter mais PEI, né? Aí agora não, vai ter sim, tá? E ele fala, né, da importância das ações conjuntas para fazer tudo funcionar. Os objetivos da educação inclusiva também, né, eles continuam usando o termo política da educação especial inclusiva. Tá? Aí vem aqui, né, o item 1, tudo que deve assegurar, no item 2, tudo que deve reduzir, a distorção, seriedade, a desigualdade de acesso, programas e ações para apoiar e complementar, né, fomentar as medidas de combate à discriminação e ao capacitismo, né? Então, essas questões todas, é muito interessante a gente depois parar para ver também, né, o que vem trazendo. Manteve, né, identificar e eliminar as barreiras que restringam ou impeçam o acesso, a permanência, a aprendizagem, a participação na educação superior, na educação profissional e tecnológica. Então, veio toda essa parte, e no capítulo 2, que vai falar do atendimento educacional especializado. A primeira parte traz os objetivos, tá? Aí vem falando do estudo de caso, que também é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Então, gente, e do plano do atendimento educacional especializado. Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está aparecendo a apresentação? Ah, obrigada. Eu já fico com medo, né, de não dar certo, né? Porque já deu errado hoje. Bom, e aí, gente, né, veio, então, esse novo decreto atualizado por essa lei, e o que ele traz, né? Ele institui
a nova Política Nacional da Educação Especial Inclusiva. A anterior era Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Agora não, é Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Então, sobre o AEE, ela traz primeiro, né, uma outra definição, já que o decreto 7.611, ele deixa de ser, que era o decreto mais importante que a gente tinha sobre o AEE. O AEE é uma atividade pedagógica de caráter complementar à escolarização de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, né? E suplementar a escolarização para as pessoas de altas habilidades e superdotação. Então, ele complementa a escolarização de pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista e suplementa, né? Ou seja, cria mais oportunidades, mais ensinamentos, outras possibilidades de aprendizagem para as pessoas que têm altas habilidades ou superdotação. Tá? Então, isso aqui ele mantém o que está na lei, nos artigos 27 e 28 da lei da LBI, que é a lei de 2015, 13.146. Os objetivos do AE, né, são qualificar as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem dos estudantes que são o público-alvo da educação especial. Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente qualifica as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, ele garante que esse aluno precisa aprender, dentro do ritmo dele, do nível dele, mas ele precisa também aprender, participar e aprender, né, na escola. Não é só ficar na escola. E isso é uma questão que todos nós já discutimos há muito tempo, né, que eu sei que vocês colocam em prática também. O AE é o serviço que vai identificar estudantes que são público-alvo da educação especial por meio do estudo de caso. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que é esse estudo de caso, né? Ele tem toda uma estrutura, né? E ele vai ajudar, né? O estudo de caso é feito com a professora do AEE, com a professora da sala sala de ensino comum, né? A professora regente, ou regente de disciplina, ou regente de aula, e nós vamos fazer um estudo de caso, vai juntar a coordenação, vai entrar o professor do AEE e o professor da sala de aula. O professor regente fala assim, ó, eu tenho um aluno que ele está com algumas questões, ele não tem aprendido muito bem. Aí, antes, o que a gente falava? Tem laudo? Se tem laudo, é para a gente se atender. Se não tem laudo, não é para a gente atender. Não. Hoje em dia, se a gente perceber qualquer criança, mesmo sem laudo, que esteja tendo alguma dificuldade, nós vamos primeiro fazer o estudo de caso dela, para ver se é um caso de educação especial inclusiva e se nós vamos, então, oferecer, né, as possibilidades para ele através do PEI e do plano do AE. Outra coisa, nós vamos desenvolver e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que assegurem acesso, permanência, aprendizagem e participação em todas as atividades educacionais. Então, gente, por exemplo, se ele é uma pessoa de baixa visão, eu vou precisar de colocar com tamanho de letra maior, o material que eu vou entregar para ele, com desenhos, né, grandes, mapa grande, ou mapa, se ele for um cego, mapa em braille, se ele for um autista, né, eu vou trabalhar com a parte da comunicação alternativa, todas as opções que eu tiver de recursos pedagógicos e de acessibilidade. Então, vamos pensar, nós temos um aluno com baixa visão, que ele usa o NVDA, que é um recurso, né, para
ampliar as possibilidades da pessoa cega ou com baixa visão, muito comprometida, que ele vai ler as coisas para ela. Então, se eu der um texto, eu tenho que dar o texto formatado para ele ler no NVDA. Eu tenho que garantir que tudo venha para ele com acesso. Ou ele lê em braille, eu vou dar para ele em braille, tá? Então, continua basicamente, né, as mesmas coisas. Contribuir para o desenvolvimento de recursos didáticos e estratégias pedagógicas. Então, gente, nós vamos pensar em quais estratégias pedagógicas vão funcionar melhor com aquele aluno. Então, eu estou trabalhando na matemática, eu vou usar o material dourado, eu vou usar o quadro posicional com palitinho de picolé, vou usar tampinhas, né? Eu vou ter à disposição do aluno um silabário, se ele está lá na fase silábica, pré-silábica, está aprendendo, e aí ele vai poder olhar e ele fica lá, pá, pá, fá, para ele poder achar qual que é a sílaba que ele quer. Então, ou seja, é garantir que esse aluno tenha as condições necessárias, né, para a aprendizagem. Então, estratégia pedagógica, eu posso mudar a posição na sala de aula. Então, o aluno TEA, eu posso colocar ele mais, né, próximo da mesa do professor, para o professor poder estar passando ali, contribuindo, ou na segunda fileira, também é uma fileira que o professor está sempre ali perto. Então, um outro tipo de estratégia, né, que a gente até conversou, por exemplo, é aquela criança, né, que tem TDAH, autismo, e que ela inquieta, coloca um elástico na cadeira dela, né, na carteira, e ela pode ficar com o pé balançando o elástico, porque aí ela consegue gastar aquela energia dela, né? Então, isso que são estratégias para facilitar, né, a aprendizagem dele. Articular o trabalho dos profissionais da educação envolvidos com os atendimentos dos estudantes que são público-alvo. Então, esse menino precisa de uma fonoaudiologia, ele precisa da TO, né, precisa do neurologista, então, que ele tenha acesso, né, através dos convênios que a própria prefeitura vai fazer, organizar, para que ele tenha acesso também, né, aos diferentes profissionais que vão trabalhar, né, aí articulando e trabalhando as questões que esse aluno precisa para ele ter uma aprendizagem melhor. Então, continuidade de estudos, né? Então, ou seja, nós vamos buscar que eles tenham também, depois, a oportunidade de fazer escolas técnicas, né? Cursos técnicos para aprender uma profissão, até nível superior também, tá? E fomentar e integrar as ações intersetoriais, notadamente entre as áreas que compõem a rede de proteção social. Então, preciso do assistente social para ir naquela família, observar como é que as coisas estão acontecendo, acompanhar aquela família de perto, uma mãe que não está levando os meninos nos atendimentos, né? Deixa ele com o celular o dia todo em casa, né? Nós vamos precisar dessa assistente social para ir lá conversar, explicar também. Além da coordenadora, da professora, nós vamos precisar de outros profissionais também que estejam à disposição da educação para que a gente possa ter todo esse trabalho. Né? E o que mudou no AEE? Né? Então, o estudo de caso ele é obrigatório. Né? Ele deixa de ser opcional e torna-se a primeira etapa obrigatória para orientar tanto o plano de atendimento e as ações de acessibilidade na sala de aula e no AE. Então, esse estudo de caso, né, eu falo que nos PDIs que eu sempre trabalhei nas escolas que eu acompanhava, a gente sempre fazia um estudo de caso primeiro, porque o nosso estudo de caso fazia já parte do PDI. Mas agora eles estão, né, pondo como obrigatório, porque muitos lugares não faziam mesmo. Então, a gente vai ter que ter primeiro o estudo de caso. Então, aí, por exemplo, esse menino chegou para o nosso primeiro ano, né, ele
e tem algumas características, né? A gente não pode obrigar o laudo mais, se ele não levar o laudo, a gente vai, né, ver. Então, ele está fazendo algum atendimento, tem algum profissional, já foi nos médicos, no neurologista, já foi na fonoaudióloga, no terapeuta ocupacional. E aí, a gente, então, vai reunir todas as informações e estudar, né? Aí, a carga horária de formação do profissional para o atendimento educacional especializado é agora mínimo de 360 horas na educação especial inclusiva. Então, ele tem que ter ou uma especialização ou uma formação de 360 horas em educação especial inclusiva, né? Então, isso, basicamente, agora é exigido na lei, né? Antes não falava assim que era 360 horas, não. Por exemplo, as nossas especializações na PUC são 423 horas, ou seja, passa bastante disso, né? E a gente tem uma de AE e AE e Educação Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado. O profissional de apoio escolar, ele agora tem que ter 180 horas de capacitação específica de educação inclusiva para que ele possa atuar, né? Então, isso muda bastante as coisas, né? Eles vão ter que ser capacitados, vão ter que fazer os treinamentos para cumprir essa legislação. O acesso sem laudo, né? Reafirma a obrigatoriedade, suporte, professor de apoio, mesmo para os alunos que ainda não possuem laudo médico fechado, priorizando a necessidade pedagógica. Eu falo, ele não tem laudo, como é que eu vou atender? Não, não existe isso, né? O laudo, ele ajuda a gente a entender o que ele tem, mas não é ele que determina o trabalho pedagógico. O que determina o trabalho pedagógico é realmente a avaliação pedagógica, é a gente saber onde que o aluno está. Ele já conhece letras? Não, ele nem conhece letras. Então, vou ter que trabalhar com ele todo o processo, né, anterior a isso. Não, ele já conhece, está no processo silábico e tal. Então, eu vou respeitar aquele que ele está dando condições para ele, né, ampliar essa possibilidade aí, tudo que ele, né, já vem. E o que determina isso é a necessidade pedagógica que a gente observa. Isso eu sempre achei, gente, não é o médico que define o que tem que fazer, somos nós, né? Eu vejo que o aluno tem uma atenção, ele presta atenção um pouquinho na coisa, depois ele voa para outras coisas, ou se é um autista, ele entra com os movimentos estereotipados dele, né? O que eu percebo? Eu tenho que trabalhar, não é no diagnóstico de autismo dele, é na questão da atenção dele. Aproveitar esse momento que ele está mais atento, estimular com coisas que ele gosta para ele poder ficar mais atento, né? Então, não é pelo laudo, é pela avaliação, ou seja, a necessidade pedagógica que a gente observa nesse aluno. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Outra coisa, né? No PEI, ele deixa de ser uma responsabilidade do professor regente. Desculpem, gente, as piquititas entraram aqui. Ele deixa de ser uma responsabilidade do professor regente e ele passa agora a ser uma coisa, uma junção de forças, né? Então, o professor do AE, o professor regente, a família precisa, nos ajuda a entender como é que você consegue a atenção dele em casa, quem que ele gosta de fazer, né? Então, até a família e os profissionais, né? Que atendem ele também, né? Vão nos cooperar com essa ação colaborativa. Então, todo mundo junto, a gente vai fazer um estudo de caso
desse aluno, aí cada profissional vai dar sua contribuição presencial ou através de um relatório, né? Dando mais condições de a gente compreender aquele aluno. Então, às vezes, o TO vai falar, ele tem uma hipersensibilidade sensorial. Então, por exemplo, quando tiver muito barulho, quando tiver muito quente, quando ele tiver com uma roupa que tá com uma etiquetazinha incomodando, ele pode entrar em crise, porque ele está com essa coisa incomodando ele. Aí a gente já sabe que quando está muito quente, né, é melhor ligar ventilador na sala, né, saiu do recreio, vamos lá no banheiro, vamos lavar o rosto, lavar o pescoço, lavar a mão, para ele, né, acalmar e chegar na sala, ele mais disposto consigo mesmo e, né, a turma também mais tranquila. E hoje tem uma diferença grande do que é o PEI e do que é o plano do atendimento educacional especializado, né? O plano do atendimento educacional especializado é o que o professor de apoio vai trabalhar na sala de recursos com ele. Né? E o PEI, que antes a gente chamava de PDI, e agora eles falam também de plano de ensino adaptado, né? O plano educacional individualizado, ele é voltado para as estratégias e adaptações curriculares dentro da sala de aula comum. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente compreender. Outra coisa, mudança que teve no PEI, a garantia de adaptações razoáveis. Então, agora, as adaptações razoáveis têm que ser parte integrante do planejamento individual. Então, esse meu aluno vai ter, esse aluno TEA, vai ter um kit de coisas sensoriais que ajudem ele a se regular quando eu perceber que ele não está bem. Como é que a gente pode saber o que ajuda ele a se regular? Para a mãe. O que acalma ele em casa? Eu tenho uma bolinha que é cheia de os negocinhos assim, puxadinho de plástico, né? Aquela bolinha, aquela outra, aquele negócio que a gente joga de bola, assim, de mola, né? Que joga para um lado e para o outro. Então, cada criança pode ter na sua sala um kitzinho de coisas que podem ajudá-la a se acalmar. No momento que eu estou vendo, né? Se acalmar, se regular, tá, gente? No momento que eu estou vendo que ela está desregulada, eu posso, então, né, usar daquele recurso para regular uma criança. A outra que tem uma deficiência intelectual, eu vou ter lá uma caixinha com palito de picolé, quadro posicional, material dourado, um tanto de recurso que possa justamente ajudar esse aluno a aprender usando mais recursos, né? Utilizando recursos concretos. Então, ou seja, já aquele meu outro aluno, ele precisa de uma prancha de comunicação alternativa. Ele precisa que o horário dele, né, que a rotina dele seja toda descrita com comunicação alternativa. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou colocar do lado de cá o que ele tem que fazer, do outro lado o que está feito, coloco o velcro nos dois e põe aqui. Primeira aula de matemática, depois a aula de português, depois a aula de artes, o recreio e a aula de educação física. Aí acabou a primeira aula, eu passo para cá, porque aí ele viu tanto as coisas que faltam e as coisas que ele já fez. Terminou a segunda atividade, eu coloco do lado de lá. Então, esses recursos, essas adaptações razoáveis, até nas discussões de casos que a gente teve no semestre passado, né, todos os deles a gente discutiu a importância de ter esse modelo do que ele tem para fazer no dia e o que já fez, para dar a noção de quando é que termina. Né? Terminou a primeira, às vezes ele já está querendo comer. Você fala, tem essa atividade aqui primeiro, depois
depois é que tem lá, né, o símbolozinho do lanche. Então, tudo isso ajuda a criança a ter uma previsibilidade do que vai acontecer e ela fica mais tranquila, ela tem um nível maior de atenção, ela tem melhor capacidade para aprender se ela está, né, regulada. Então, o que é que precisa de ter, né, no estudo de caso? Ele vai ser a base de todo o planejamento, né? Então, ele não é apenas uma ficha de anamnese, né, mas uma análise das barreiras e potencialidades. Então, eu já fiz uma ficha de identificação desse aluno, já fiz uma ficha de entrevista, já entrevistei essa família, já peguei dados, agora nós vamos analisar, né, as barreiras e o que nós vamos usar para garantir a acessibilidade e as potencialidades que esse aluno tem, tá? Então, o que é o estudo de caso? É uma metodologia de produção, sistematização e registro de informações e estratégias relativas ao AEE e configura-se etapa necessária para a identificação do estudante da educação especial. Tá? Então, nós vamos produzir essas informações, vamos discutir, produzir, organizar e registrar informações e estratégias, né, do que vai ser trabalhado no AEE e o que vai ser trabalhado... Opa, desculpa, gente. E o que vai ser trabalhado na educação especial? Bom, o que é esse danado, esse estudo de caso? Né? O que é esse estudo de caso? Não é nada muito complexo, né? Então, nós temos lá os dados do estudante. Nome, idade, né? Ano escolar, o PDI da inclusiva, que a gente tem um modelo próprio, né? Ele vem com tudo isso. Histórico de saúde, né? Então, tudo, o que ele já fez, ele, né? Ele trata com alergista, tem uma questão alimentar, tem o outro que faz a TO, a fono e a físio. Aí, se a gente tem os laudos e consegue dos profissionais os laudos, isso fica muito mais fácil para a gente fazer do que, às vezes, conseguir uma reunião com todo mundo, né? Eles para dar. Aí o Theo vai falar, né, quais as características que aquele indivíduo tem, o que ela está trabalhando, o que ele já melhorou, o que ainda falta trabalhar. O fonoaudiólogo, da mesma forma. O psiquiatra ou neuropediatra vai nos dar uma avaliação também do que ele já, né, do que ele já fez. Eu já fiz esse exame, já fiz aquele outro exame. Atualmente ele está tomando Ritalina, não, esqueci o nome do remédio. Está tomando sertralina, ou está tomando qual outro remédio que ele está tomando, né? Risperidona, muitos tomam risperidona, e a gente, então, vai saber o contexto, né? Bom, se toma risperidona é para comportamento, né, para ajudar ele com o comportamento. Então, eu já vou saber. O histórico escolar. Quais são os percursos anteriores que essa criança fez? A gente, né, no caso aí de vocês, que está na rede, né, o PDI de 1 ano, ele tem que seguir com o aluno para a próxima etapa. Então, o PDI, o que foi feito com esse aluno, os relatórios, tem que ir para a próxima etapa. E esse documento que veio do ano passado e do ano anterior também, ele vai nos ajudar a entender. Ela conseguiu trabalhar isso, ela usou tal recurso, esse recurso deu certo, esse já não funcionou tão bem. Então, as informações que a gente anota no PDI, né, daquele ano, vão ajudar para a equipe, né, conhecer esse aluno. Então, a primeira coisa, identificação e o contexto em que essa criança está inserida. Então, uma das coisas que, às vezes, né, a gente analisa quando a gente faz as discussões de caso, que a gente analisa, é justamente o quê? Como que essa família lida
com essa pessoa, né? Se leva para os atendimentos, se não leva, se escuta as nossas orientações ou não. Tudo isso é importante, né? A gente saber. Aí a gente agora vai fazer uma coisa que eu sempre achei fundamental. Habilidades que essa criança tem na área da comunicação, na área da cognição e na área da autonomia. É o que ele já sabe na comunicação. Como é que ele se expressa? Ah, ele não fala ainda, mas ele pega a gente e leva a gente aonde que ele quer para beber água, para comer. Ah, não, isso você está usando comunicação alternativa. Ele tem a pranchinha dele de comunicação alternativa, ele já usa comunicação alternativa no dia a dia da sala de aula, né? Então, a gente tem que levantar tudo sobre a comunicação dele. E como que está a memória, a atenção, o raciocínio lógico e o nível de alfabetização? Nós temos que pesquisar essas áreas, né? Então, na memória, se ele guarda as coisas que ele aprendeu no dia, se ele sabe no outro ou não, a memória recente dele é muito ruim. Aí, vamos ver se ele tem um profissional que está trabalhando a memória dele, né, a atenção dele. Como é que eu posso trabalhar a memória dele e a atenção, raciocínio e alfabetização dentro da sala de aula e no AE, tá? Autonomia. Ele se alimenta sozinho? Usa o banheiro e se desloca sozinho? Se eu tenho um PC, ele não come sozinho, não vai ao banheiro sozinho, não desloca sozinho. Mas quando a profissional de apoio leva ele ao banheiro, ele consegue, senta ele no vaso, ele faz o xixi, faz número 1 e faz o número 2 também. Então, ele não tem autonomia para ir, mas ele tem o controle de esfíncter, tá? São coisas diferentes, mas todos os dois são muito importantes. Aí, as barreiras. O que está impedindo esse aluno de aprender, né? Tem alguma coisa arquitetônica aqui na escola? Ah, tem. Nosso prédio tem 3 andares, não tem elevador. Ah, mas tudo que ele precisa está no primeiro andar, né? Será que está mesmo? Será que a gente lembrou de tudo que ele vai usar está no primeiro andar? Então, né, como é que eu posso fazer isso? Às vezes é uma rampa, às vezes um elevador, né? As barreiras atitudinais, né? Ainda tem preconceito, falta de mediação entre os colegas e os professores, né? Como é que está funcionando isso? Então, por exemplo, eu tenho meus alunos, mas eu observei o menino da minha colega aqui de porta, né, que tem a sala dela do lado da minha, observei que ele tem uma característica que eu já consegui resolver com o meu aluno. Eu vou lá, comento com ela, eu fiz isso, né? Então, essa ajuda conjunta, né, esse apoio uns com os outros vai fazer muita diferença, né, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais tranquila e mais parceira, né? As barreiras curriculares, porque às vezes a gente pensa em barreira, a gente pensa em banheiro adaptado, pensa em rampa, pensa em maçaneta da porta, mas esquece de pensar nas barreiras curriculares, né? O conteúdo está acessível ou não, no formato que ele está, né? Aí fala, tá tudo aqui, o conteúdo é para a sala toda. Mas esse aluno tem baixa visão, o que ele vai precisar? Vai precisar de um caderno com letras maiores, vai precisar daquele caderno com a pauta escura, para facilitar para ele escrever, com as pautas maiores, vai precisar de material de braille, ele vai precisar de aprender a usar a tetraponte, por exemplo, se ele precisar de aprender a usar a tetraponte, ele vai aprender isso aonde? Lá na sala do AE. E vai usar aonde? Dentro da sala de aula. Então, no primeiro momento, ele vai aprender lá e depois ele vai usar esse conhecimento, que vai ser um recurso de acessibilidade dele, dentro da sala de aula. Tá? Então, eu penso nas barreiras
O que está impedindo? Para eu já pensar nas possibilidades, na acessibilidade, nos apoios específicos. O recurso humano, né, que é o professor de apoio escolar, ou guia intérprete, no caso de criança surda cega, né? Na crianças surdas têm direito a ter o intérprete, né? Que ele vai fazer um trabalho de traduzir em libras o que o professor está falando. A gente vai ligar só o ventilador. Vai esquentando, né? O que o professor está falando, tá? Ele pode precisar das pranchas de comunicação, ele pode precisar do software de voz, ele pode ter um tablet com uma prancha de comunicação que ele fala: quero água, não quero dormir, né? Então, tem várias coisas que ele vai, né, precisar. Aí, o menino que não senta na cadeira comum, né? Que ele não tem controle de tronco, não tem controle de cabeça, ele precisa de uma cadeira adaptada, de um mobiliário adaptado. Isso também é um recurso. Recursos de apoios, né? E de acessibilidade. Comunicação alternativa, o que tem para fazer, o que tem feito, software de voz, né? O que a gente tiver de recurso, a criança por exemplo, tem criança com autismo que escreve, mas ela não escreve com o lápis, ela escreve, se você der o tablet para ela, com uma canetinha, ela vai e escreve, ela sabe escrever, mas ela não pega o lápis para escrever, tá? Os engrossadores de lápis, né? Os meus modelos eu levei todos para a PUC, fiquei sem nenhum aqui. Tem que trazer uns de volta. Como é que é o plano de ação? O plano de ação é a transição para o PEI, né? É quando a gente fala, o que eu vou fazer no atendimento educacional e na sala de aula, né? Então, no AE, quais competências serão trabalhadas na sala de recursos? É um menino que é surdo, vou ensinar Libras, vou ampliar o conhecimento dele de Libras. Até porque tem muita criança que chega sem nem conhecer Libras, né? E outros não, quando já são filhos de surdos, eles já aprendem a Libras em casa, mas outros não aprendem e a gente vai ter que ensinar no AE, né? O uso do soroban para fazer cálculos também é um recurso importante a ser trabalhado com o aluno. O material dourado para ensinar para os meninos que uma barrinha tem 10, né? Que quando vira barrinha, as unidades passaram a ser dezenas. Quando vira a placa, é centena. Quando vira o cubo, né? É milhar. Então, ele vai precisar desses materiais? Vai. Então, eu tenho que colocar. E isso, gente, outra coisa também, avaliações com tempo estendido, pegar uma tarefa, uma atividade e dividir em mais partes para que a criança consiga fazer aquela mesma atividade, tá? E, às vezes, também diminuir o número de atividades. Outra coisa, nós vamos fazer o cronograma de acompanhamento. O que é isso? Quando é que nós vamos rever? Então, por exemplo, eu fiz o planejamento, né, do PEI dele para 6 meses. Ah, não, eu fiz para 3 meses, para 4 meses. Então, a gente tem que seguir de acordo com o combinado em cada cidade, né, em cada secretaria. A maioria tem feito por semestre, né? Avalia o que planejou, se deu certo, quais as intervenções pedagógicas que foram preparadas e se conseguiram ser implementadas e se sendo implementadas, se deu certo, tá? E aí a gente conversa entre a gente e conversa também com a família. Ó, nós planejamos isso, isso, isso e isso, mas ele evoluiu nesse outro aspecto ele não evoluiu tanto. Então, nós vamos manter essa meta para a próxima etapa, e essa outra não, nós já vamos pôr um pouquinho mais difícil, porque ele já conseguiu vencer.
Isso que é o cronograma de acompanhamento. É quando a gente chega, né, para refletir em cima daquilo que a gente planejou, o que deu certo, o que não deu certo, para planejar a próxima etapa, tá? O estudo de caso, gente, deve ser assinado pela equipe técnica, todo mundo que participar. E ter a participação ativa da família para garantir que o plano seja colaborativo. Os profissionais que estão na escola, os profissionais que atendem aquele aluno e a família também. Aí, por exemplo, uma coisa que eu falo assim, aqui nós estamos dando previsibilidade para ele. Em casa, o que a senhora precisa fazer? De manhã ele está com a senhora. Então, nós vamos tomar um café, vai poder brincar um pouco, depois tem o atendimento da fono, depois volta para casa, tomar banho, almoçar, você vai para a escola. Então, tem que dar também em casa esse... Claro, né, gente? Tem famílias que são mais cooperativas e fazem, outras nem tanto. Bom, primeira coisa, saber se vocês estão nos seguindo nas redes sociais, hein? Nós estamos lá no Instagram e precisando de mais likes, né? Então, gente, basicamente é isso, né? O plano do AE e o PEI vão orientar o trabalho a ser desenvolvido na sala de aula comum e o trabalho que vai ser desenvolvido no AEE. Vai precisar de ter mais ações colaborativas no estabelecimento do ensino e ações de articulação intersetorial, né? Vou voltar para aí. Oi, Maria de Fátima, pode perguntar, querida. Não é Valécia de Fátima, desculpa, Valécia. Eu li ali em cima, não vi seu nome aqui, pode falar. Bom dia, Nivane. Bom dia, querido. Tudo ótimo. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria o PEI, né? A proposta dele, que é focar em adaptações curriculares pedagógicas dentro da sala de aula para alunos da educação especial, né? Ele é muito parecido com o PDI, né? Só que o PDI ele é mais amplo, né? Ele abrange um desenvolvimento global, social, emocional, motor. Então, eu queria que você desse... A gente sabe que os dois é sinônimo um do outro, mas eu queria saber com você se a gente vai só trabalhar com o PEI ou se o PDI a gente também vai trabalhar com ele. Então, isso é uma questão, Valécia, que a gente, enquanto secretaria, né, e a gente aqui da inclusão, vamos ter que sentar uma hora para tomar essa decisão, tá? Por quê? Baseado na experiência que vocês estão tendo, porque eles... O PEI, né, o PDI, quando a gente já fazia ele também, incluindo algumas coisas do estudo de caso, né? Mas ele tinha mais coisas. Então, a gente vai ter que sentar e definir como é que vai ficar, sabe? Aí, na secretaria. Hoje é uma apresentação assim, geral, depois a gente tem que pegar os documentos todos, né? De cor, eu não lembro do modelo do PEI, né? De cada cidade, assim, eu tenho que pegar e a gente sentar e decidir. Então, aí o pessoal, né, da secretaria vê o dia que a gente consegue sentar para poder conversar sobre isso. Se a gente vai fazer, vamos ter que instituir estudo de casa? Vamos. Mas nós vamos mudar o modelo do nosso PEI, do nosso PDI antes, e vamos colocar ele mais reduzido? Como é que nós vamos fazer isso? Tá? Isso é uma coisa que eu não posso responder por vocês. É uma coisa que a gente tem que sentar e conversar, né? Por exemplo, a partir da experiência de vocês, como é que tem sido? Né? Como é que tem sido? Tem escolas, tem lugares que optaram de aumentar, de fazer o estudo de caso, né? Porque o estudo de caso vai trazer o professor do AE mais para perto, né? Para perto do professor da sala de aula, vai trazer o coordenador, vai trazer os outros profissionais e vai subsidiar, né? E
A questão toda é que a legislação, ela vai cada hora tentando melhorar para ficar mais claro, mas mudando as coisas, né? Bom, agora que nós conseguimos que o nosso PDI ficou bom, aí agora eles já querem que a gente mude. É verdade. E assim, a gente fica, porque como eles mudam muito, a gente fica um pouco perdida, sabe? A Eu gente. concordo plenamente, Valécia. Aí, Eu, gente, agora eu falo PDI ou eu falo PEI, né? Então a gente fica, eu sinceramente, e olha que eu procuro muito estudar nessa área, e eu agora estou perdida. desde que saiu esse né, esse novo decreto ano passado, eu peguei para ler, entender, aí eu peguei e falei, nós tivemos uma reunião para discutir com alguns professores lá da PUC, e eu falei, gente do céu, como é que vai ficar essa coisa agora? Porque eles jogam a legislação, né, muda o caminho do que eles querem, e a gente, né, tem que, bom, na prática, como é que eu vou fazer? Então, o que eu sugiro é pegar aí uma equipezinha, sentar, já dar uma olhada, a gente conversa em cima disso, né? E vai fazer. Agora, para esse semestre, eu acho que a gente tem que continuar o que nós estamos fazendo, só acrescentar o estudo de caso. E deixar para poder mudar mesmo para o segundo semestre ou para o ano que vem. Porque não vai nem dar tempo, né? O nosso PDI, ele já traz uma anamnese, certo? Mas o estudo de caso não é só anamnese, não. Tem, então, é isso que eu ia te falar. A gente já traz esse estudo de caso, né? Aliás, a anamnese desde da parte, né? Da criança, da gestação, enfim, do percurso escolar. Aí, se a gente for continuar com o nosso, a gente tem que adaptar mais esse estudo de caso. Adaptar o estudo de caso. Mesmo ele já tendo a anamnese, então a gente já tem a anamnese, a parte da anamnese no estudo de caso está pronta. Mas o que eu acho que ele trouxe de grande contribuição, gente, é que ele fala assim, para a gente analisar as barreiras. O que impede esse aluno de aprender? Então, vamos pensar um aluno com deficiência intelectual. Ele não simboliza ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. A barreira ele tem um atraso cognitivo, ele não chegou na fase da simbolização, por isso que ele ainda não consegue entender os símbolos, né? Letras, esse tipo de coisa. Então, eu vou trabalhar com ele os conceitos, vou trabalhar em cima, embaixo, dentro, fora, o desenho, não vou preocupar com a letra ainda, vou trabalhar usando ou sinais de comunicação alternativa ou desenhos, né, para representar. Aí eu vou colocar lá o desenhozinho, vamos dizer assim, a casa do palito é de pedra. Aí eu vou pôr o desenho da casa, vou colocar a fotinha do palito, o palito não é de pedra, não é de pau. Desculpa, gente. A casa do palito, e vou pôr madeirinha lá. Então, ele vai estar lendo a mesma historinha dos meninos, mas ele vai estar lendo com desenho, né, com figuras, porque é o que ele dá conta. E eu vou estar trabalhando mais com isso. Então, eu acho que ele nos ajuda a pensar em o que está dificultando para o meu aluno e o que eu posso fazer. Né? Então, ele chama a atenção para isso, né? Para o que a gente pode pensar em termos das barreiras e da acessibilidade. Ô, Tá? Dilane, você não tem um modelo para mandar para a gente? Uai, eu estudo de caso, quer ver? Eu não fiz nenhum ainda, não. Nós estamos construindo um até lá na PUC, com os alunos do Casa do Aprender, que é um projeto que eu tenho lá, mas eu não fiz ainda, não. Porque ele fala, né, quais são os itens aqui na lei. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Peraí, gente. E no seu slide você também colocou os pontos, né? Que é para É, se é ater... isso, é a gente fazer um documento com esses pontos. Quer ver? Ups, espera que eu tenho que ir lá na lei para mexer. Aqui, né? Ó, peraí que passei. Estudo de casa aqui, ó.
Sim, tem os passos, né? É. Aí você vai mandar esses slides para nós, né? Vou. Eu pus aí o decreto e o slide também. Que aí nós vamos sentar para reorganizar com cada cidade, né? Mas eu acho assim, igual você falou, como já começou o ano, às vezes para o ano que vem muda, mas se puder mudar já, eu acho, porque a gente está no início, né? Para a gente já começar a falar a linguagem. E o estudo de caso ele vai ajudar muito, ele vai clarear muito as coisas para a gente, né? Então, agora, ao invés de eu falar PDI, eu vou falar PEI. É melhor porque agora eles puseram uma linguagem única, né? Então é melhor. Eu já passei a usar P. Claro, né, gente? Várias vezes eu falo PDI, não, gente, é P. Eu ainda troco, E é tá? verdade, todos os cursos agora, né, que a gente tem feito, só fala PEI, né? Então, Exatamente. começar a usar a nomenclatura correta já, para Exatamente. distinguir, separar, fazer essa separação, que é importante falar a linguagem atual, e a gente já trabalhar. E eu acho que a gente tem que sentar o quanto antes para resolver isso, para a gente já começar a trabalhar dentro dessa perspectiva. Exatamente. A hora que vocês quiserem, nós podemos, né? Se vocês quiserem já reunir, ou já reunir com a gente, né? A gente já senta e discute isso, tá? Oi, Elisângela. Bom dia, tá joia? Bom dia, querida. Tudo bem? Fui eu que te mandei aquele recado para a gente começar o estudo de caso. Estava vendo aí a fala, né? E eu não sabia que teria uma live hoje, então já estava ansiosa devido a todas essas mudanças, né? Todas essas legislações que estavam vindo. E eu venho muito preocupada com isso desde o ano passado, porque houve a primeira, né? E aí veio críticas e críticas em cima, e depois a gente saiu a 12.638 em dezembro, e vem esse turbilhão, porque em janeiro nós estávamos de férias, e veio esse turbilhão. Bom, enfim, aí eu falei assim, bom, a gente ainda tem que pensar no estudo de casa. Aí eu falei assim, e a gente tem duas crianças esse ano, atípicas, diferente das que foram atendidas no ano passado, e eu vinha falando até com a Diana que o PEI não estava atendendo as necessidades que eu gostaria que estivesse lá dentro. Eu não estava conseguindo encontrar esse perfil dentro, eu não concordava do jeito que estava lá. Então, que bom que veio essas trocas, que bom que veio tudo isso. Conversei com as meninas, com as professoras minhas já, que apoio, sobre essa possibilidade de mudança de toda essa estrutura, porque eu não concordo como que está lá, como estava feito, porque não abrangia o aluno total, sabe? Ele estava faltando coisas lá. Tanto é que eu fiz algumas modificações assim, sem nenhuma aprovação da inspetora ou coisa, porque eu achava a necessidade de estar colocando lá adaptações que faltava no PEI e o PDI do ano passado. E todos esses cursos que eu venho fazendo, estudando e colocando, eles colocam realmente que o PEI e o PDI são palavras, são um único documento. Mas como estruturar? Porque a gente segue um documento que veio do Estado de Minas Gerais, um documento ali que é rígido. E aí eu estou sentindo realmente a falta de estar colocando esses anseios dessas crianças dentro de um documento para que o professor seguinte consiga entender como foi a trajetória dessa criança. Porque o documento que a gente estava usando não transmite nem todo documento vai estar na íntegra, mas se você pegar aquele documento, você não consegue interiorizar aquela criança, consegue entender, ver todas as possibilidades que aquela criança possa contribuir, como todas as dificuldades da trajetória escolar daquela criança. Fica muito preso no conteúdo. É muito preso no conteúdo, e essas crianças não podem ficar presas no conteúdo. Ela tem... as duas crianças que estão conosco esse ano, por exemplo, nós criamos toda essa rotina que você acabou de falar aí, tem os professores que estão criando rotina, criando os materiais, adaptando, e com o documento passado, eu tinha que ficar preso no currículo referência. E essas crianças que estão hoje conosco, que entrou esse ano, você não pode ficar preso lá.
elas não estão naquele nível. Então, foi aonde que é o meu desespero de ter mandado o contrato. Estou com o documento que você ajudou as meninas lá do ano passado a desenvolver, da sementinha, né? Que ficou muito bom, já li o documento, está aqui. Então, assim, para me dar continuidade disso aqui, aí eu falei assim, não, a gente vai marcar com a Nivânia para a gente poder dar continuidade a isso, sabe? Não, vamos. Para a gente poder entrar. Aí teve hoje a live, né? Eu entro em contato já no privado com você, já que você me passou os dias que está disposta a já ajudar nos estudos de caso. Tá bom, gente. Oi, Patrícia. Patrícia? Você está nos ouvindo? Você está me ouvindo? Às vezes o microfone... Você quer fazer alguma pergunta? Gente, o que eu falo é isso, né? Assim, a gente sempre faz com o melhor que a gente tem, querendo acertar os documentos, querendo fazer da melhor forma, né? Quem tinha realmente que serviu de modelo para a maior parte dos PDIs foi o Estado, né? Ele que sempre trouxe aí, né, os modelos de PDI, inclusive o nome PDI, né? Foi muito institucionalizado, inclusive, pelo Estado. Mas eu acho que está na hora da gente fazer esses ajustes para que a gente tenha um documento que realmente, né, funcione melhor para os nossos alunos, né? Acho que, enquanto secretaria, a gente pode sentar, porque aí tem que pensar no PDI dos menores, né? No novo PEI para os pequenos, no PEI para a educação infantil, no PEI para anos iniciais. Oi, Geseli. A Patrícia não abriu ainda, você quer falar? Isso. Eu percebo que até o nosso aqui da educação infantil, né, que foi construído, tem umas coisas para ser retiradas também. Nada melhor do que você estar vivendo ali, comprometida com o que você está fazendo, para a gente mesmo corrigir o que a gente faz. É verdade. Tem muitas coisas passando nele. Esses dias eu ainda estava organizando os documentos aqui da escola, e eu percebo que assim, algumas coisas estão desnecessárias nele para a nossa educação infantil, né, que não faz sentido a gente preencher também. É um documento mesmo para ser manuseado, essa é a intenção, né, desse documento, porque ele é construído diariamente, algumas coisas, né? E é muito bacana, e essa questão de estudo de caso e dessas questões que ele vem pontuar mesmo, essas adaptações razoáveis diárias na sala de aula, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Um documento mais vivo. Exatamente. Com um trabalho que vai realmente surtir o efeito lá na criança, o resultado lá na criança. Gente, um raciocínio, né? Nós fazemos o PEI para os alunos jovens adultos que a gente trabalha no projeto, sabe? E a gente tentava seguir mais ou menos o PDI do Estado. Depois nós mudamos ele todo, né? E aí eu mudei, e é interessante que eu conheci quais as dificuldades que ele tem, quais as limitações que tem no processo, não dele, né? E quais as intervenções pedagógicas que eu vou fazer. Então, já era quase que barreiras e acessibilidade, né? Aí a gente vê isso, e aqui a gente já está caminhando para ficar um documento mais real, né? Foi aquele negócio meio artificial, assim, que foi vindo e está caminhando para um documento mais real, né? Mais dentro das nossas realidades, do que a gente faz, né? E menos burocrático. E o estudo de caso, o que ele é? É dar nome a uma coisa que a gente tinha que fazer, que a gente sentava com a professora do AE, com a professora da regente, né? Quantos estudos de caso nós fizemos ano passado?
nós estávamos fazendo, a gente chamava de discussão de caso. Mas nós estávamos sentando e discutindo o caso. Aí falava, bom, vamos chamar a família para vir aqui, para conversar, né? Vamos lá ver como é que está acontecendo essa. Não, a família fala que em casa é tudo. Então, vamos marcar uma visita da assistente social para a gente entender como é que está acontecendo mesmo isso lá. Eu tenho certeza que é um chacoalhão do bem. Eu acho que vai ser sim, sabe por quê? Porque o ano passado, com essas crianças, como a gente ia aprofundando mais, eu fiz uma listagem de perguntas para os professores que acompanham os alunos, né, estarem me respondendo. E aí, o que o menino gosta, o que o menino não gosta, a hora que ele fica agitado, onde que ele fica agitado, o que distinguia ele, enfim, elas fizeram todas essas perguntas, elas responderam para mim, daquelas crianças que eu achei que tinham necessidade. E aí a gente descobriu que um menino, que é autista, ele gostava de desenhar. E ele desenhava dinossauro. E aí a gente fez toda uma parte que, como é que a gente colocava, porque é difícil socializar eles, né, dentro da sala. E aí a gente começou, através dessas perguntas, que a gente descobriu que ele desenhava bem e que a gente começou a puxar. Aí os outros coleguinhas tinha o momento dele ensinar os meninos a desenhar. Então, os meninos achavam muito bacana que era a hora que ele ia para a mesa do outro coleguinha, ajudar o coleguinha, ensinar o coleguinha a desenhar. Então, foi através que é o estudo de caso, nem ainda aprimorando todo essa vivência, né? Que a gente vai, como a Giseli acabou de falar, é mesmo revendo nossos passos, que eu fui descobrir, né, que ele gostava de desenhar, então é através das perguntas que posso incluir como estudo de caso, sem estar necessariamente com esse nome, que a gente foi descobrir a inclusão dessa criança dentro da sala de aula. Hoje, ele está bem mais calmo, bem mais tranquilo, mas, assim, foi um aprendizado bem grande. E as adaptações aí, né? Eu até pedi a Moema lá, Diana, para comprar dinossauro para as escolas. A Nivânia. Porque, assim, tem crianças que você vai conseguir fazer ele contar, que vai conseguir ele classificar, trabalhar dinossauro. No caso da educação infantil, com dinossauro. Então, ontem eu liguei para a Moema a respeito da seleção de materiais, que sempre pede só material, né? É típico, né? Compra um monte de dinossauro para nós, por favor. Gente, eles amam o dinossauro, pelo amor de Deus. Né? E até nesse sentido de compras, né? Eu vejo que a gente está caminhando sim agora. Na verdade, eu acho que tem que Travou um pouquinho. A gente, como que eu digo, desconstruir muitas né? E a gente costuma fazer tudo errado, com a compreensão até que a gente vai aprendendo com o dia a dia, que são as próprias crianças que ditam os caminhos para a gente. Então, até que a gente vai aprendendo, a gente erra muito, mas parece que agora a gente está mais pé no chão e a gente está, né? E tem aí também o apoio, né? Quando a gente tem dúvidas, a gente pede o suporte, isso é muito bom. Mas eu penso que agora as coisas estão começando a ser construídas, né? Eu vejo que assim, um cenário bem diferente dessa ideia de inclusão, né? Daquela criança que tem que sair alfabetizada. Ela está na escola, ela entrou, ela tem que sair alfabetizada. Até isso, graças a Deus, está sendo desconstruído. Ele vai ser um ser sociável, né? E vai, sim, na parte acadêmica, até onde ele for possível ir. Então, isso também tranquiliza nós, educadores, né? Porque, a princípio, não, era uma cobrança, o menino tinha que sair assim, né? Pronto. Não existe isso. Então, assim, muitas coisas, né, vem clareando, acalmando nossos corações, e ela está começando a acontecer, sim. Antes, eu acho que há um tempo atrás, se a gente pedisse dinossauro, ia falar, não, nosso Deus, pode dar dinossauro aos meninos, não, ele é autista. Nem existe dinossauro mais? Por que vai comprar dinossauro? Para quê? E como é que eu vou dar se ele só gosta disso? Eu vou ficar insistindo em ele gostar disso, né? Não, mas tem um leque de possibilidades aí e que a gente pode estar trabalhando com ele a partir desse desejo que ele tem pelos dinossauros, né? Então, eu acho que, assim, vejo que a gente está começando a caminhar aí, né? Eu lembro né?
Que bom. De um menino, eu também acho ótimo, né? Tudo, gente, é processo. E o bom é que nós não estamos parados, estagnados, nós estamos no processo, nós estamos caminhando, melhorando, né? Ajustando. E eu lembro uma vez de um aluno, que ele era um autista, e ele, né, doido com dinossauros, e aí nós fomos sugerir fazer um projeto. Gente, ele fez uma maquete, ele estudou tudo, de como que funcionava, como é que eram as terras, como é que eram os dinossauros. Ele fez uma maquete super bem elaborada para representar como é que era no tempo dos dinossauros. Olha que coisa rica. Você fala assim, Nivânia, mas ele tem que aprender geografia, história e... Uai, mas dentro desse conhecimento ele mostrou geografia da época, estudou geografia da época, falou do período paleontólogo, né? Que era dos dinossauros. Então, ou seja, é aprendizado, né? É conhecimento, né? Mas é dentro do interesse dele. Gente, ó, então hoje foi a primeira discussão disso, daqui a pouquinho já chega lá para vocês o slide, né? Para que vocês possam começar a sentar e a gente dar andamento a essas questões. Combinado? Combinado, Nivânia. Agradecer, né? Nossa, foi muito esclarecedor, muito bom. Agradecer também a participação rica das nossas profissionais aí, Elisângela, Giseli, Valécia. Muito bom, né? Acrescenta muito. Muito, gente. A gente precisa de um documento norteador, mas que seja um documento mais claro. Exatamente. Qualquer um que olhe consiga dar um seguimento para ele. Não adianta ter aquela quantidade de coisa escrita e você não acha o fim da piada, como diz o outro, né? Então, isso mesmo. Que bom. Ô, gente, né, quando a gente tira esse tempinho para conversar, para atualizar, para discutir, olha o quanto é rico, né? A gente está saindo daqui hoje, todo mundo, né, já com outro pensamento, já acreditando mais, com mais fé, né? Eu agradeço muito a participação da Giseli, Elisângela, Valécia, né? As contribuições. Quem quiser e puder participar é sempre muito bem-vindo. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço, Marileia. Obrigada mesmo. Vou tirar uma foto nossa aqui, peraí. Peraí, deixa eu arrumar aqui, passar maquiagem. Está me Peraí. tampando as conversas, está errado isso aí. Eu não, mas aqui no meu não aparece você tampada, É porque eu entorto em todas, mas eu sou muito feliz e hoje eu estou sendo vovó de novo, gente. Parabéns! Parabéns, Giseli! Parabéns, Parabéns! Parabéns, Giseli! Muito feliz! Coisa boa! Que bacana! Eu ganhei, minha filha, eu ganhei minha quinta netinha também, agora, dia 9 de fevereiro. Eu estou na terceira, mas eu tenho alguns adotados, sabe? Ah, que bom! De uns filhos adotados, aí eu tenho uns netos adotados, Ivana. Que ótimo, isso é muito importante. Isso é porque eu só tenho 4 filhos, imagina, hein? Nossa Senhora! Eu tenho 3 e já tá triplicando assim. Eu tenho 4 filhos meus, mas eu tenho uns adotados de coração mesmo. E aí você é muito bem. Os netinhos, tudo me chama de volta, uma benção, uma delícia. Ai. Ô, gente, prazerão estar aqui com vocês. Tenham um ótimo dia, viu? Beijo.